Primeiro, qual é a ideia, o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? A gente tem percebido, quando a gente fala em energia solar fotovoltaica, até em função desse forte crescimento que tem no mercado, tem muita gente entrando, muita gente querendo entrar e já tem muita gente dentro do mercado. O mercado é muito vasto, com uma série de oportunidades, mas ele começa, ou pelo menos deveria começar, em meu ponto de vista, ele começa na engenharia. Eu preciso ter um produto ou é um serviço de engenharia, que é óbvio que as outras partes são importantes, marketing, vendas, análise econômica financeira, tudo isso é importante. Sem isso, eu não tenho um serviço de engenharia a ser feito. Mas em algum momento, o serviço de engenharia precisa ser feito, desde a concepção até o final do processo, que seria a operação e manutenção daquela usina. Por ser algo mais recente, que não consta das grades curriculares, tanto da formação em engenharia quanto da formação técnica, independente do fato de eu ter ou não ter a competência legal junto aos conselhos de classe, seja o CAL, seja o CREA, seja o CFT, eu tenho esse direito legal, mas não necessariamente eu tenho um conjunto de conhecimentos. E as informações estão um pouco esparsas no mercado, né? Dentro da bibliografia disponível, dentro das dúvidas que nós temos, qual seria o caminho. Então, em face disso, para falar com o engenheiro, para falar com o técnico, a gente tentou fazer um curso, que vão ser algumas aulas. Quantas aulas são, não tenho a mínima ideia, porque a gente resolveu, já era um objetivo nosso há algum tempo, mas em função aí dos problemas que o país está passando com o coronavírus e com o isolamento, a gente optou por acelerar isso. Significa que o curso também está sendo construído conforme a gente vai ministrando as aulas. O que eu tentei fazer? Toda a minha estrada torta que eu vim conduzindo desde que eu comecei a falar em energia solar fotovoltaica, lá meados de 2016, com informações de N coisas e com o entendimento que estavam faltando informações de engenharia que eu tive que buscar e ir aprendendo, e algumas vezes aprendendo na sequência errada, outras vezes descobrindo 6, 8 meses depois que tinha um conceito que estava errado. Eu tentei organizar isso de tal forma que o profissional da área técnica, um engenheiro ou técnico, possa ter esse caminho facilitado. Eu não vou esgotar nenhum assunto, né? Vocês vão ter que, até por questões de tempo, vocês vão ter que buscar outras informações, quer dizer, complementar as partes que eu estou pontuando, mas estou pontuando tudo aquilo que eu julgo que é importante para o engenheiro, que aí eu vou chamar do engenheiro mais técnico, né? Ou do técnico, aquele que realmente faz a atividade técnica. É óbvio que esse conjunto de conhecimentos que a gente vai passar também é útil para engenheiros que desenvolvem outras funções que não necessariamente a técnica, mas o foco é o técnico, o engenheiro, o estudante de engenharia, o estudante de curso técnico, principalmente os eletricistas e os eletrotécnicos. Por quê? Porque em algum momento, não na primeira aula, mas em algum momento, nós vamos ter que entrar em algumas partes elétricas, onde eu já vou pressupor que os conhecimentos básicos de eletrotécnica vocês dispõem. Tá? Essa é a nossa ideia. Tá? Então, para muitos de vocês, né, se vocês já trabalham no setor, muitos de vocês, o que eu estiver falando agora pode ser que seja bastante repetitivo ou que vocês já conheçam, mas o nosso objetivo é que a gente consiga juntar esse conhecimento ou, né, entrar melhor os conceitos dentro do conhecimento de vocês, ou, se for o caso, apresentar isso como conceitos novos, de tal forma que a gente consiga dividir, ajudar a construir o desenvolvimento do conhecimento. Tá? Então, as aulas vão ser basicamente curtas, vão ser aulas de, no máximo, 1 hora, eu espero, apesar de que eu falo demais, e a ideia é que as aulas sejam dadas às terças, quintas e sábados pela manhã. Terças e quintas de 8 às 9 e sábado de 9 às 10, que eu também sou filho de Deus, né? Pelo menos até o final aí do isolamento, tá? As aulas
estão sendo gravadas, elas vão ser postas aí dentro do canal do YouTube, ok? Bom, vamos começar, já fizemos as apresentações iniciais, então a gente já pode tocar o barco. Essa é a primeira aula do curso de Primeiros Passos sob Sol. Para quem que se destina, né? Para quem que é importante? Tanto para engenheiro, para o técnico, para a técnica, até para o arquiteto, para a arquiteta, apesar de não terem competência legal mas os conceitos são importantes. Amanhã ou depois você vai estar projetando uma residência ou um prédio com viés sustentável. Você, mesmo sendo um arquiteto, conhecer os conceitos é importante até para que você possa amanhã conversar com o engenheiro que vai efetivamente projetar. Então, quando a gente está falando num serviço de engenharia, um sistema solar fotovoltaico, a primeira etapa que me vem na cabeça é o dimensionamento. Tá? Então, a primeira coisa que se passa quando você está falando um sistema solar fotovoltaico é dimensionar, ou seja, qual é o tamanho desse sistema, qual a potência que ele tem que ser e qual a energia que ele vai me entregar. Esse talvez seja um dos tópicos mais dados em uma série de treinamentos, né, quando a gente inicia no ramo aí de energia solar fotovoltaica no Brasil. A segunda parte seria o projeto. Aí o projeto, reparem, o dimensionamento não é o projeto. O dimensionamento é determinar quantos módulos, quantos inversores eu preciso, tamanho. O projeto já está envolvendo a localização, o tipo de equipamento elétrico, como vão ser as instalações do lado de corrente contínua, como vão ser as instalações do lado de corrente alternada. Hoje, lamentavelmente, a gente tem entendido que o projeto é o kit, que não é. Né? A gente espera, nesse curso de primeiros passos, abordar principalmente a parte de dimensionamento e a parte de projeto. Esses são os dois itens que a gente vai buscar abordar no curso. Feito o projeto, né, eu já dimensionei, já fiz o projeto, a próxima etapa seria a etapa de planejamento. Como eu vou executar, quais as etapas que têm que ser concluídas, tipo de equipamento, de ferramenta que meu funcionário tem que ter, como é que vai ser a logística, qual o tempo que eu pretendo que essa obra vai durar, quais os riscos que eu tenho, que eu vou aceitar, riscos que eu vou gerenciar. Após isso, eu posso fazer a aquisição. Então, eu tenho que adquirir o quê? A minha mão de obra ela vai ser direta, ela vai ser subempreitada, eu vou importar, eu não vou importar, eu vou comprar separado o módulo inversor, eu vou comprar junto, os equipamentos de CA, se tiver uma subestação, como é que vai ser. Tanto o item 3, planejamento, quanto o item 4, aquisição, são interligados ao dimensionamento ao projeto. Um bom dimensionamento, um bom projeto me permite um bom planejamento e um bom planejamento vai me permitir uma boa aquisição. Posto isso, eu posso executar o meu site, posso construir, posso montar a minha instalação fotovoltaica. Acabei de montar a instalação fotovoltaica que foi baseado em quê? Foi baseado num projeto. Um projeto falho vai me ocasionar um planejamento falho, que vai me ocasionar uma aquisição falha, onde eu vou ter problemas de logística num site grande, por exemplo, se eu não planejei direito, eu não ver como é que está o almoço dos funcionários quando eu estiver a 300, 400 quilômetros de um grande centro, como é que eu faço água, como é que eu tenho alojamento, ou faltou um conector, faltou 2 conectores, faltou a ferramenta correta, a malha de aterramento, os terminais não são corretos, a fundação está feita de forma errada, eu não consigo fazer daquela forma, ou é um período que chove muito. Ou seja, tudo isso afeta a construção, afeta o custo de construção e pode ser minimizado se você fizer um bom planejamento e boas compras. E você só vai fazer um bom planejamento e boas compras se você tiver feito um bom projeto e um bom dimensionamento. Reparem que as 3 partes
que eu abordei agora, planejamento, aquisição e construção, o sucesso delas está intrinsecamente ligado ao projeto e ao dimensionamento. Depois disso tudo, eu ainda tenho que fazer os testes, os ensaios, comissionar, ou seja, ter a certeza de que antes de entrar em operação, que eu tenho níveis de segurança aceitáveis e que a minha usina tem chance, pelo menos, de performar dentro daquilo que eu projetei. Né? Então, ela vai identificar, por exemplo, falhas de construção, erros na aquisição, por exemplo, no comissionamento, né, eu tenho uma norma específica para comissionamento, eu vou verificar se os condutores estão dentro dos condutores que deveriam ser, se as seções estão corretas, se o tipo de cabo está correto. O mesmo vale para os protetores de surto, vale para os disjuntores de corrente alternada, vale para os fusíveis ou seccionadores de corrente contínua, vale para os equipamentos da subestação. Então, o comissionamento, além dos testes pela norma 16274, ela também verifica a documentação, uma série de coisas envolvidas. E, por último, que se esquece, uma usina fotovoltaica ela não encerra quando eu comissiono ou quando eu interligo ao sistema da concessionária. Ela vai, nós esperamos, pelo menos, que ela tenha uma vida útil aí de pelo menos 25 anos. É isso que a pessoa que adquiriu o sistema fotovoltaico ou o investidor que bancou aquele investimento para alocar uma usina, espera que seu projeto que funcione, que dure. Essa seria a vida útil. Então, a manutenção e operação, ela está intrinsecamente ligada à boa qualidade do projeto, à boa qualidade da execução e à boa qualidade do comissionamento. Todos esses setores são setores que eles necessitam que dentro dessas atividades tenha um conjunto de profissionais, engenheiros e ou técnicos que tenham conceitos bastante claros de fotovoltaica. Porque se não tiver esses conceitos, você vai ficar capenga ou pode ficar capenga em alguns pontos e não conseguir performar da forma que deveria. Então, novamente, o nosso objetivo aqui é, dentro daquilo que eu entendo, passar ao transcorrer dessas aulas os conceitos que nós precisamos ter para poder desempenhar qualquer uma dessas funções. Né? É óbvio, quem vai fazer o planejamento tem outras ferramentas, tem outros conhecimentos gerais de planejamento. Quem faz compras é a mesma coisa, quem faz o comissionamento também, mas é necessário que um arcabouço de conjuntos básicos que a gente dispõe. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender ou conceituar o que é a energia solar fotovoltaica. E é muito simples, né? Energia solar fotovoltaica é a conversão da energia luminosa do sol em energia elétrica. Ponto. Então, meu objetivo é pegar a energia do sol, que chega no globo terrestre, e transformá-la, uma parte dela, em energia elétrica. Isso é feito através do chamado efeito fotovoltaico, que é a criação de tensão ou de uma corrente elétrica correspondente em um material após sua exposição à luz. A parte física de como isso é feito não nos interessa nesse curso, né? Então nós não vamos abordar isso aí. Isso tem mais a ver com eletrônica e com semicondutores. Quem se interessar pode buscar essas informações, mas esse conhecimento profundo não afeta o nosso dia a dia naquilo que nós estamos buscando abordar nesse curso. Nós vamos precisar agora, isso é importante, a gente aprende, pelo menos eu aprendi, energia solar fotovoltaica passando por alto demais, muito rapidamente, dos conceitos iniciais. Esses conceitos, eles são importantes, porque quando a gente estiver desenvolvendo projetos mais complexos, aí estamos usando ferramentas computacionais mais complexas para poder fazer cálculos energéticos, ou tomar decisões de se eu posso ou se eu não posso colocar um módulo voltado para o norte, para o leste, oeste, se eu posso ou não posso fazer um sobredimensionamento, qual o tamanho do meu sobredimensionamento, o que eu altero quando eu mudo uma inclinação,
do meu módulo fotovoltaico é a minha correta percepção vai em conhecer os conceitos. Tá? Eu passei muito rápido a época pelos conceitos, então hoje nós vamos só varrer esses conceitos, tentar explicá-lo de uma forma de mais fácil entendimento. Tá? Então, o objetivo desses conceitos é o mesmo objetivo pelo qual você, antes de poder estudar cálculo diferencial, você teve que aprender a somar, subtrair, a multiplicar, a dividir, depois a fazer raiz quadrada. Os engenheiros eletricistas tiveram que aprender números complexos. Então, isso é a base para a gente poder construir o conhecimento. Né? Entender isso vai facilitar e muito a sua vida como profissional de energia solar fotovoltaica. Bom, o primeiro conceito importante é justamente a radiação solar, né? Ou seja, é o quanto de energia, quanto de calor chega na gente. Né? Porque é essa energia, essa radiação que nós vamos pegar para transformar em energia elétrica. Bom, a radiação solar ela chega a gente de basicamente duas formas. Primeiro é a chamada radiação solar direta. É aquela que atinge diretamente nossa superfície. É como se ela fizesse uma linha reta do Sol até aquela superfície que atinge. Mas muita energia solar, muita radiação solar, ela não chega diretamente a gente, mas ela bate, ela vem se desviando na atmosfera. Vai se desviando em nuvens, em vapor de água, em poeiras. Essa energia é uma energia difusa. Ela também chega a gente. A maior parte da energia solar que nós transformamos em energia elétrica é realmente em condições normais, tá? Para os módulos em condições, vamos chamar de padrões que nós colocamos, elas são energia direta, mas a gente tem uma parte da energia que é difusa, que ela vem sendo por reflexão, ela vem refletindo nas nuvens, em vapor d'água, em pequenas partículas. A gente costuma esquecer um item importante, não fala muito, que é a radiação de albedo. A radiação de albedo é aquela energia solar que ela é refletida, na verdade, em superfícies sólidas. A gente costuma, num primeiro cálculo de energia solar fotovoltaica, de desprezar, até por uma questão de dificuldade de você saber qual o quanto dessa radiação o quanto dessa radiação é de albedo, quanto ele vai te dar de ganho, na verdade. Mas quando nós falamos, por exemplo, em módulos bifaciais, o módulo bifacial está se aproveitando justamente dessa radiação de albedo. Então, esse conceito é importante porque ele vai te permitir, por exemplo, entender, né, e quando você for fazer uma simulação usando um software, como é que o módulo bifacial funciona. Tá? A gente tende, no primeiro momento, a não considerar essa radiação, mas é uma radiação que realmente existe, pode nos auxiliar no ganho de geração de energia. Então, essas são as três principais radiações, né, radiação solar, que chegam na nossa superfície, na superfície do módulo, e que vão gerar energia elétrica. A radiação direta, que é a maior quantidade, a radiação difusa e a radiação albedo. Alguns tipos de tecnologia, como por exemplo o MEI-PV, o filme fino, que ficam na vertical, vão até utilizar mais a radiação difusa e o albedo do que necessariamente a radiação direta pela posição do que eles ficam na vertical. Tá? Mas isso já é uma coisa mais avançada, é só um ponto de esclarecimento, de informação nesse momento. Bom, então, qual a energia que nós recebemos, que nós podemos transformar, que o módulo consegue transformar em energia elétrica, é o somatório da radiação direta com a radiação difusa e com a radiação de albedo, que é óbvio, o meu slide está albedo, mas não é albedo, é albedo. A gente agora precisa começar a medir, começar a ter alguns valores matemáticos, físicos, para poder trabalhar. Né?
até agora a gente falou de uma forma apenas qualitativa, a gente vai ter que começar em algum momento a falar de uma forma mais quantitativa. Bom, a primeira grandeza que nós temos é a chamada irradiância. A irradiância é medida por watt, o watt é uma unidade de potência por metro quadrado. Ou seja, qual a potência por metro quadrado que eu tenho em determinado local. A potência por metro quadrado, né, a irradiância que eu tenho em um local, ela depende de uma série de fatores, como, por exemplo, a localização geográfica onde você está, em que parte do globo terrestre, né? Qual a posição relativa que você está em relação ao Sol. Isso varia para as horas do dia, né? A minha posição em relação ao Sol às 8 horas da manhã não é a mesma posição em relação ao Sol, por exemplo, ao meio-dia. Isso também varia na época do ano, né? A irradiância que chega na Terra no verão, no inverno, no outono, na primavera são diferentes. E também as condições climáticas, dias de muita nuvem, dias de pouca nuvem, locais com céu de brigadeiro, locais que têm nuvens todos os dias. A gente tem também a radiação albedo, né? Locais onde eu tenho mais refletância nas superfícies ou superfícies mais claras, eu vou ter um ganho maior de radiação de albedo. E eu também tenho um outro item que é o chamado efeito borda de nuvem. A gente vai abordar ele futuramente, novamente, mas só para vocês terem, só para a gente mais ou menos conceituar. Se você tem um local que tem nuvens, com muitas nuvens principalmente, conforme a nuvem cobre o Sol, e quando ela começa a, abre aspas, descobrir o Sol, né, tem alguns momentos que a borda da nuvem acaba funcionando como uma lente e ela vai concentrar aqueles raios solares em cima dos módulos fotovoltaicos. Então, naquele momento, né, enquanto a nuvem está fazendo esse efeito, chamado efeito borda de nuvem, eu tenho um aumento na irradiância. Logo, eu tenho mais geração de energia ou possibilidade de geração de energia naquele momento. Aqui é um exemplo, esse exemplo está tirado do livro de Fotovoltaica for Dummies, tá? Esse livro, inclusive, boa parte desse curso, se não ele todo, vai ser baseado no livro. Ele está muito bem encadeado, né? Então eu estou usando muito ele como apoio, né? Então aqui ele está dando um exemplo. À esquerda a gente tem duas curvas, uma curva menor, que é uma curva quando eu tenho cerca de 5 kW de potência de módulo, e a curva mais alta, que eu tenho 15 kW de potência de módulo. Se a gente... Aqui é a curva de 5 kW e aqui é a curva de 15 kW. Aqui num dia de poucas nuvens. Então, basicamente, conforme o dia vai passando, né, pelo Sol, pelo ângulo que o Sol está fazendo com a gente, ele vai gerando mais energia até um ápice, né, quando ele está praticamente aí na vertical, volta entre 11 e 1 hora da tarde, e depois ele vai caindo até o pôr do sol. Isso num dia sem nuvens, em um dia de céu de brigadeiro. Agora, se eu tiver nuvens, toda vez que a nuvem passar entre o sol e o meu módulo, eu vou ter reduções na irradiância, então eu tenho menos geração de energia. Ou seja, o dia fica, desculpa o meu gráfico, fica bastante diferente, né? A gente adora isso aqui, mas é bastante comum, né? A gente não consegue ter 365 dias que a gente só tenha essa curva no sistema de energia solar fotovoltaica. A gente falou de radiância, que é o watt por metro quadrado. Mas o watt por metro quadrado ainda é potência. O que nós queremos, nossa preocupação, quando a gente vai calcular alguma coisa, é energia. Energia é potência vezes unidade de tempo, então no caso seria watts por hora ou quilowatts por hora. Então, se eu pegar aqui e eu tiver, né, uma curva um eixo com a irradiância em 1 watt por metro quadrado e o tempo do dia, e aqui eu tenho o alvorecer e aqui eu tenho o pôr do sol, eu teria, numa condição ideal, uma geração de energia. Então, se eu pegar isso aqui tudo, né? Isso aqui é o watt por metro quadrado,
isso aqui é tempo, né? Então, se eu multiplicar o watt por metro quadrado, multiplicar por tempo, eu passo a ter energia, que seria quilowatts-hora por metro quadrado. No caso aqui, se eu fizer isso em um dia, tá? Então, eu vou usar, na verdade, irradiação, porque o índice quilowatt-hora por metro quadrado por dia, ou por mês, ou por ano, seja lá o tempo que você quiser, vai me facilitar no futuro, quando a gente for fazer cálculos, tá? No futuro, na próxima aula também, nós vamos ver alguma coisa de cálculos, vamos ver alguns conceitos, e um conceito que eu vou dar só uma passada rápida, né? Que é o que a gente chama de horas médias de sol, tá? Isso é muito comum, vocês devem, quem já trabalha com fotovoltaica deve falar muito isso, talvez não entenda do que está falando. Vamos lá, eu posso ter aí um dia que o dia amanhece às 7 horas da manhã e o dia e o sol se põe às 8 horas da noite. 18 não, vamos botar às 7 horas da noite. Então, eu tenho 12 horas, eu teria 12 horas de sol. Só que nessas 12 horas de sol, eu não gerei o máximo de energia possível. Aliás, eu não gerei isso de forma linear. Eu gerei um pouquinho, né? Muito pouquinho aqui de manhã cedinho, fui crescendo, até chegar por volta lá de 11 horas, meio-dia, depois foi caindo. A área sobre essa curva, é justamente minha energia, 1000 kWh por metro quadrado. Ora, se eu pegar essa área e construir um retângulo onde eu tenha a mesma energia, ou seja, a área desse retângulo aqui em cinza é a mesma área dessa curva, é como se eu tivesse um sol constante, aqui, né? Ele fez para 1000 watts por metro quadrado, porque a gente vai ver que é esse valor que está testado no nosso módulo, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa área, eu sei qual é a energia que isso aqui gasta, eu quero saber o seguinte, quantas horas eu precisaria de ter uma irradiância constante de 1000 watts por metro quadrado. Então, quando a gente fala de horas médias de sol, é justamente isso. Tá? Então, quando a gente estiver calculando na próxima aula, quando a gente estiver fazendo alguns cálculos, e aí nós vamos, para esses cálculos, usar dois conceitos, o conceito de irradiação e o conceito de horas médias de sol, só para vocês já irem entendendo, o conceito de hora média de sol é justamente esse, tá? Para aquela curva, para aquela energia gerada, quantas horas eu teria que ter de uma irradiância fixa de 1000 watts por metro quadrado para obter a mesma energia. Isso foi só conceito? É conceito porque que eu estou falando no conceito, porque a gente fala horas médias de sol, quantas horas médias de sol tem? 4 horas e meia, 5.4, 3.5, quanto tem na Alemanha, quanto tem em Curitiba, quanto tem em São Paulo, quanto tem no Rio de Janeiro, mas a gente não tem o conceito. O conceito é esse aí que a gente falou, né? Qual o sol, abre aspas, fixo, qual o sol de 1000 watts por metro quadrado que me geraria aquela mesma energia que eu tenho. Ok? Bom, a irradiação que a gente tem, o quilowatts-hora por metro quadrado por unidade de tempo, ele altera, né? Ele tem valores diferentes em função de localização, posição do Sol, época do ano e condições climáticas. Vamos dar uma passada de por que essas variáveis alteram a irradiação. Primeiro, a posição relativa do Sol durante o dia, né, e na época do ano, ele vai alterar a radiação. Aqui, né, foi retirado aqui do blog do Enem, para você ver, o pessoal do Enem também deve estar sabendo essas coisas. Aqui eu tenho justamente a Terra andando em torno do Sol, o movimento de translação da Terra, né? E aí, lembrando que a Terra é inclinada, então a gente tem uma parte de alguns hemisférios estão mais próximos do que o outro, tá? Então, o que está em vermelho é o hemisfério norte, o que está em azul é o hemisfério azul. Então, aqui na primavera, por exemplo, tá? Ela é primavera no hemisfério sul, mas é outono no hemisfério norte.
o hemisfério sul está mais próximo do Sol do que o hemisfério norte. Mesma coisa, só que ao contrário, né? Aqui é um ano depois, desculpa, 6 meses depois. O hemisfério norte é primavera, o hemisfério sul é o outono. O mesmo vale para verão e inverno no hemisfério sul e no hemisfério norte. Reparem, eu acho que fica claro para todo mundo que se eu estou no hemisfério sul aqui na primavera, eu tenho mais irradiância, mais radiação do que se eu estivesse no hemisfério norte. Agora, se eu estou no hemisfério sul aqui no inverno, eu tenho menos irradiância do que eu tenho, por exemplo, no verão do hemisfério sul. Então, a época do ano vai variar a minha irradiância, ou seja, a quantidade de energia que o Sol me entrega naquele ponto, logo, a quantidade de energia que eu consigo transformar em energia elétrica. Agora, nós vimos que nós temos lá que a radiação que chega no nosso módulo é composta de 3 partes: a radiação direta, a radiação difusa e a radiação de albedo. A maior parte dessa energia é a radiação direta. Então, eu precisaria ter, ou eu busco ter um ângulo ótimo entre o Sol e o meu módulo, de forma que esses raios cheguem, os raios solares, o mais perpendicular possível. Só que, durante o dia, o Sol muda de posição. Então, a cada momento, eu teria um ângulo ótimo. Por quê? Porque se eu tiver com ele pouco inclinado, parte dos meus raios solares vão passar. Se eu tiver totalmente na horizontal, já vão passar mais. Se eu tiver na vertical, eu já pego poucos raios solares e num ângulo que não me é favorável. Então, essa posição altera a minha geração de energia. A condição ideal é que, igual a um girassol, eu conseguisse seguir o Sol o tempo todo. Existem dispositivos para isso, falaremos em aulas futuras, mas para sistemas menores a gente não usa esse tipo de dispositivo. Ou seja, a gente escolhe um ângulo fixo para que isso aqui fique. Qual é o ângulo fixo que a gente escolhe? Bom, cada dia, a cada hora do dia, o Sol está num local, numa posição diferente. A cada dia do ano, ele está numa posição diferente também. Então, eu preciso escolher uma inclinação que me maximize a energia no ano todo, né? Ou seja, quando eu somar toda a energia gerada de janeiro a dezembro, qual a melhor condição? A gente pode fazer isso. A melhor forma, talvez, de fazer isso é você usar uma ferramenta computacional, seja o Solergo, o PVSys, o Erescope ou o PVSol, ou qualquer um software que faça esse tipo de cálculo, ou você pode botar algumas tabelas que a gente tem aí em algumas literaturas. Isso foi tirado aí de uma literatura na internet, onde ele está recomendando o ângulo de inclinação, que é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação, e no software, dependendo do software que você estiver usando, ele vai chamar isso de tilt, tá? O ângulo de inclinação ótima dos módulos seriam mais ou menos o seguinte: para latitudes variando entre 0 e 10 graus, você usaria um ângulo de 10 graus. Para latitude que variam entre 11 graus e 20 graus, você usa um ângulo igual ao da latitude, né? Para entre 21 e 30 graus, a latitude mais 5 graus, de 31 a 40, a latitude mais 10 graus, e de 41 graus de latitude ou mais, você usaria a latitude de 15 graus. Isso aí é uma tabelinha. Existem algumas outras tabelas com algumas variações. Você não tem vamos dizer assim, um acordo total no mercado, mas esses números aí que eu estou botando já dão valores para vocês aí, aceitáveis. E agora uma coisa que eu sempre achei complicada é o tal do azimuth. Essa figura também eu tirei ali do livro For Dummies, tá? Então vamos tentar entender. Eu levei um tempinho para entender isso. Então eu tenho aqui o norte, o sul, o oeste e o leste.
tá? E aqui eu tenho 90 graus aqui, né? Uma terceira dimensão aqui em relação ao espaço, tá? O Sol, o que que ele vai fazer, né? Se eu botar o Sol como sendo um ponto e traçar um triângulo entre o meu ponto zero aqui, né? Que é o meu eixo, que é o meu encontro do eixo norte-sul com o eixo leste-oeste, eu traço uma linha interligando o Sol a esse ponto central. Então, eu posso trazer agora uma vertical e fechando aqui o meu triângulo retângulo com outro cateto, tá? Bom, o que que eu tenho? Eu tenho um ângulo aqui, que é o ângulo que o Sol faz com a superfície da Terra. Esse ângulo é o chamado de ângulo de altitude solar. E nessa linha que está aqui, eu sei... Ops, espera aí, isso aqui não era para ter aparecido. Nessa linha que está aqui, agora é para aparecer assim, né? Nessa linha que está aqui, laranja, eu faço um ângulo entre essa linha e o norte. Este ângulo aqui é chamado meu ângulo azimutal, começando o norte como 0 graus e o sul, então, seria 180 graus. Esta inclinação, ou seja, esta posição do módulo, o ângulo que o módulo está em relação ao norte, e aí é o norte verdadeiro, não é o norte geográfico, desculpa, não é o norte magnético, tá? E essa inclinação me varia, desculpa, esse ângulo azimutal, também vai variar a energia que eu consigo gerar no transcorrer do ano. Da mesma forma como eu gostaria de inclinar o módulo, também seria legal se eu conseguisse a todo momento também inclinar nesse sentido, ou seja, alterar um ângulo azimutal. Tá? Mas a gente também vai escolher uma posição e essa posição vai ficar fixa. É mais fácil escolher essa posição do que definir a inclinação, o tilt. No hemisfério sul, os módulos devem ficar voltados para o norte. No hemisfério norte, os módulos devem ficar voltados para o sul. Ah, Vinícius, se ficar em outra posição é errado? Não. Se ficar em outra posição, você vai produzir menos energia, você vai aproveitar menos energia. Sendo que, para nós que estamos no hemisfério sul, o pior local, o pior ângulo para se colocar os módulos seria voltado para o sul. Esse era o resumo que eu queria dar hoje, tá? A bibliografia utilizada para as considerações, os conceitos apresentados foi o livro de Fotovoltaica for Dummies e o livro de Energia Solar Fotovoltaica do professor Marcelo Vilala, lá da Unicamp. Tá? Nossa próxima aula, dia 28 de março agora, sábado, às 9 da manhã, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Pelo menos sábado, a gente deixa descansar mais um pouquinho. E o primeiro assunto que a gente vai abordar é a janela solar, tá? Tentar entender um pouquinho do que é aquele mapa que a gente recebe quando faz a análise ou no PVSys, ou no Solergo, ou no PVSol, tá? Tentar esclarecer aquilo ali, como é que aquilo funciona para a gente no nosso dia a dia. Vamos lá, Deoclésio. Se eu tiver um mecanismo que modelasse a inclinação dos módulos de acordo com o movimento do Sol, eu teria um ganho de geração? Sim. Na verdade, você tem um mecanismo, né? A gente chama isso de sistema tracker. Tracker em inglês, em português seria o seguidor solar, que nenhum de nós usa esse termo. E você tem um ganho, a gente simula, estima esse ganho, tá? A gente sempre faz um cálculo para isso. Esse ganho varia entre regiões, tá? Dependendo da latitude do local, você tem mais ou menos ganho. Quanto mais próximo da linha do equador você tiver, menos ganho você tem. Jailson, a tecnologia não é que ela seja cara, tá? O tracker é óbvio que ele acresce o custo, isso não tem dúvida, mas ele vai melhorar a sua geração. É que para sistemas pequenos, você
além de não diluir o preço, você também tem um aumento de custo de operação e manutenção. Mas sistemas de 1 mega para cima já é bastante tranquilo o uso de tracker. Tem até algumas empresas que vendem tracker residencial. Não uso, não é um tipo de solução que eu particularmente adoto, mas isso já é utilizado, tá? Leandro, sim, tá? Vai ser. A gente vai ver como ainda, tá? Quer dizer, vai ver como não, eu já defini. As aulas vão ser aquilo que eu falei no início. Elas vão ser editadas e vão ficar no canal do YouTube. Eu estou abrindo para facilitar a vida. Eu estou abrindo um canal no Telegram que permite o maior número de pessoas. Vamos botar o link no primeiro comentário aqui e no Instagram, vamos botar o link lá para o Telegram, e lá no Telegram eu vou disponibilizar o PDF das apresentações. Tá? Fred, qual o melhor software para cálculo fotovoltaico? O que te atender é melhor. Tá? Então, para cada tipo de empresa ou de posicionamento que você tenha no mercado, você vai ter softwares mais aplicados ou menos aplicados. Tá? Eu vou falar dos softwares que eu uso. Eu uso o Solergo e uso o PVSys. Uso o Solergo porque é uma ferramenta simples, boa, rápida, faz cálculo elétrico e me auxilia. Ela importa do AutoCAD, ela exporta e me auxilia muito também na concessionária. Tá? Como eu também uso outras ferramentas do mesmo fornecedor, que é o Ampere, facilita que depois eu exporte os dados do Solergo para o Ampere quando eu tenho que fazer análise de coordenação e seletividade para a concessionária. Esse é um ponto. Também usamos o PVSys, porque para usinas grandes é exigência do cliente que se use o PVSys. Então, são os dois softwares que nós utilizamos. Tenho vários amigos também que usam o PVSol, que usam o Helioscope. Então, tudo vai depender da sua necessidade, do que for mais interessante para você. Em breve a gente vai estar lançando, também gratuito, tá? Um curso sobre o Solergo, lá em parceria com o próprio pessoal da Solergo, tá? O Vladimir está questionando para falar um pouquinho sobre as habilitações e documentos para um profissional. Eu vou focar aí, Vladimir, não na empresa que vai vender, tá? Isso é o que todo mundo faz, então vamos focar só, de novo, no profissional engenheiro, no profissional técnico. Primeiro, vamos falar sobre competência legal. Quem pode? Eu não tô entrando na seara se sabe, se não sabe, se deveria, se poderia. Estou entrando na seara de quem pode. Hoje, quem pode projetar e dimensionar, instalar e fazer manutenção, quer dizer, coordenar a equipe disso, é o engenheiro eletricista que assine o artigo 8 da Resolução 218, o chamado engenheiro eletricista eletrotécnico. Então, se você é engenheiro eletricista de telecomunicações, de automação e controle, de eletrônica, você precisa consultar as suas competências legais junto ao CREA e ver se você também tem a competência do artigo 8 da Resolução 218. Se você tiver, você pode projetar, executar e fazer a manutenção do sistema solar fotovoltaico. Os engenheiros de energia também podem, tá? O engenheiro de energia é uma profissão um pouquinho mais nova, mais recente, tá? Mas eles podem também projetar e executar um sistema fotovoltaico. Só um detalhe sobre o engenheiro de energia: ele pode projetar o sistema fotovoltaico e até instalar, mas ele não tem habilitação para o projeto de instalações elétricas. Então, por exemplo, em meu ponto de vista, ele não poderia, por exemplo, projetar uma adequação do padrão de entrada de energia, tá? E além do engenheiro de energia e do engenheiro eletricista, eu também tenho o técnico eletrotécnico, que hoje não faz mais parte do CREA, faz parte do Conselho dos Técnicos, onde, por uma resolução do Conselho dos Técnicos, ele, no momento, pode fazer projeto, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos até 800 kVA. Tá? Há uma discussão, principalmente dos engenheiros do CREA,
se eles podem ou não, se o CFT exacerbou o que poderia fazer. Isso não é nosso assunto, só para mais uma coisa é importante deixar claro, mesmo quando os técnicos estavam dentro do CREA, pelo menos no CREA Rio, os técnicos já tinham o direito, a competência legal de instalar e fazer manutenção, tá? Pelo menos no CREA Rio. Tá? Então, o máximo que a gente poderia estar discutindo era se eles podem ou não projetar, mas executar hoje é vida que segue. Como é que você se prepara? Escolhendo primeiro, dentro daquilo que você já sabe, sem ser solar, o que está mais próximo de você? Eu sou um cara estritamente técnico, eu conheço muito de instalações elétricas, de projeto. Então, eu vou me dedicar ao projeto. Então, eu vou destrinchar quais são as peculiaridades que eu vou ter na proteção, no cabeamento, o que isso vai me influir. Não, Vinícius, eu não sou um cara... eu conheço as normas técnicas, mas não sou um cara especialista em projeto. Mas eu sou um cara que executei a minha vida toda instalações elétricas, industriais. Então, tá bom. Então, pega esse teu conjunto de conhecimento e vai tratar na instalação fotovoltaica. Por quê? Porque o que muda? Quais são os meus cuidados para fazer a terminação do cabeamento? Né? Os cuidados de conduzir? Como é que eu coordeno uma equipe? Como é que eu faço uma proteção das pessoas, linha de vida? Uma série de desafios que quem faz obra tem. Vinícius, mas não é nada disso. Eu tenho uma certificação PMP, eu conheço tudo de gerenciamento de projetos. Show! Então, uma usina de 1 mega, ela precisa ser feita muito rápida, porque senão você vai perder dinheiro. Então, alguém tem que formular um plano de ataque, alguém tem que fazer toda a parte que um GP faz, né? Ou você de orçamentação. É a mesma coisa, só mudou o teu insumo. Quem que eu compro, como eu compro, quando chega, forma de pagamento, eu vou importar, não vou importar, como é que eu faço? Não, eu sou um cara que eu gosto de fazer recebimento de obra. Ok, então você já é um cara que faz auto-vistoria, você está fazendo amanhã uma auto-vistoria num prédio que tem fotovoltaica. O que aquela fotovoltaica modificou? Eu sou um projetista de SPDA. Eu estou botando um monte de massa metálica dentro, em um telhado onde já tem SPDA. Quais alterações que tem que ter? Então, eu tenho uma série de oportunidades que não são necessariamente vender um sistema fotovoltaico, tá? E, em meu ponto de vista, todos esses itens que eu falei agora são itens que demandam e merecem uma atenção no mercado, tá? Não, o ângulo azimuth é o ângulo que você está fazendo em relação ao norte geográfico, tá? O ângulo que você coloca do modo, aquela inclinação, é o tilt, tá? Então, são duas coisas. Então, vamos lá. Eu acho que eu consigo fazer com as mãos, né? Será que eu consigo fazer com as mãos? Vamos ver. Esse ângulo que está aqui, se tiver sincronizado o tempo e o tempo minha fala, esse ângulo que está aqui, essa inclinação, tá? É o meu tilt. Essa inclinação eu escolho basicamente em função da latitude onde eu estou, tá? O ângulo azimutal não. É o meu módulo se ele está virado para o norte ou está um pouquinho para a esquerda, mais para a esquerda, muito mais para a esquerda ou até o sul. Esse é o ângulo azimutal, tá? Então, o ângulo azimutal, qual é o ideal para a gente? O ideal para a gente aqui, porque nós estamos no hemisfério sul, é que eu coloque o módulo virado para o norte, tá? Priscila, curso online nós vamos ter mais avançados, tá? Esse mês aqui a gente está lançando alguns outros, tá? Elvis, onde moramos é a baixa latitude. Não seria melhor colocar mais módulos do que usar tracker? Elvis, sempre vai ser uma análise financeira. Porque quando eu coloco mais módulos, eu também aumentei a potência. Lembra que eu tenho limites, e isso a gente vai ver numa outra aula, quando nós estivermos falando de regulação, né? Bárbara Rubim vai me matar, mas em algum momento eu vou ter que falar de regulação. Eu posso não ter capacidade de carga na minha entrada de energia, eu posso não querer passar de 1 mega por questões tributárias. Então,
é uma coisa que vai variar uma análise econômica, na verdade, tá? Alexandro, entre o PVSIS e o PVSOL, qual que oferece o melhor recurso? Para ser bastante sincero, eu nunca usei o PVSOL, tá? Então, eu não conheço. Uso, como disse, uso o PVSIS e o Solergo, mas a minha sugestão é o PVSOL. Depois, se você quiser, caso me manda o zap, eu te dou o contato do Range, né? Conversa com o Range, vê uma demonstração, coisa do gênero, você pode ver. Eu também te dou o contato lá da Solergo, também não deixa de testar o Solergo lá, que são nossos parceiros, tá? Gláucia, nós estamos preparando um curso completo de análise financeira do sistema, tá? Eu espero agora, em abril, ter explicando toda a análise financeira, modelando o negócio, explicando o que é uma conta de grupo A, chegando de como é que você faz análise financeira para quando eu boto uma usina de 1 mega no meu cliente ou quando eu boto o alugo uma usina, tá? Em breve a gente está pondo isso aí no mercado, tá? Sérgio, o efeito dos ventos quando usa o tracker, né? O fabricante do tracker, ele tem essa preocupação, os trackers precisam garantir uma certa velocidade, resistência a uma certa velocidade de vento. Eu não sei com certeza o que diz a norma, eu acho que é no mínimo 130 km por hora, mas é só achismo. Mas em linhas gerais, todos os trackers, pelo menos os de boa qualidade, eles vão ter também sensores de velocidade do vento, e quando chegam a partir de determinado nível de velocidade, e os trackers vão para uma posição de repouso, normalmente 0 graus. Os trackers da PVS, da PVH, por exemplo, a posição deles de repouso não é 0 graus, tá? A posição de repouso para a primeira linha é 30 graus e para as do meio são 15 graus, tá? Felipe, um cliente só tinha telhado com inclinação muito baixa. Sim, sim. O fato daquela ser a melhor condição não significa que a condição que você tem é ruim. Você só precisa estar isso em análise para você poder escolher entre duas águas qual é melhor, ou você ter uma ideia de que você vai ter uma perda em comparação se você tivesse a condição ótima, sem problema nenhum. E pode confiar, fim. Se você rodou a simulação certinha no PVSys, Felipe, botou os dados certinho, pode confiar sim, tá? Alisson, eu não faço cálculo estrutural, tá? Então, na verdade, toda vez que a gente precisa de cálculo estrutural, a gente passa por um parceiro, para um engenheiro civil, tá? Até porque a competência legal é deles, eu não falo nada de cálculo estrutural, tá? Pessoal da INT aí que trabalha com meu amigo Leandro, obrigado, hein? Sérgio, o risco da estrutura dos painéis serem arrancados das bases, tá? Repara o seguinte, se o painel é arrancado da base, das duas, uma, ou a estrutura de fixação que você colocou não era correta, e eu vou ser sincero com você, se você está usando estrutura de fixação de fabricantes no mercado, Solar Group, Romaioli, K2, e mais um monte aí, Tritec, que não me lembro o nome agora, e você instalou certo, dificilmente o módulo sai dessa fixação. A preocupação é quando o pessoal está fazendo coisa aí de fundo de quintal. Mas o teu problema não é a fixação dos módulos, se você usou essa fixação, usou de fabricante que tem testes, tem engenharia. O problema é que vou repetir 2 vezes a palavra, né? Você fixa a fixação em uma estrutura existente. O teu maior risco é essa estrutura não suportar, ser uma estrutura de má qualidade ou não aguenta aquele sobrepeso. Por isso que você precisa de um profissional aí para validar isso, tá? Lúcio, a ferramenta já considera o Azimuth no hemisfério sul. Tanto o PVSys quanto o Solergo, eles te escrevem lá norte e sul. A única diferença é que eles vão considerar, a gente vai colocar o norte como 180 graus, tá? Mas ele, além de te dar o ângulo, ele te diz também qual é a posição. Então você não se preocupa com o número do ângulo, mas se preocupa sim em colocar voltado para o norte. Alisson, ok, não estou discutindo se você estudou ou não as disciplinas de instalações elétricas, prediais industriais, mas só que você não tem competência legal para instalações elétricas, tá? Lúcio, ferramenta confiável que me auxilia na escolha da melhor modelagem, estudo de viabilidade econômica. A maioria de nós acaba fazendo a própria modelagem usando o Excel, não tem ferramenta para isso, tá? O Solergo, na análise econômica financeira, ele faz um excelente trabalho, tá? É muito boa. Eu já desisti da minha planilha Excel e uso o Solergo agora, que é mais simples do que a minha. Desculpa, Romilson.
essa semana ou na semana que vem, eu não sei, a gente vai ter um webinário com o meu amigo Pablo Guimarães falando sobre SPDA em fotovoltaica, tá? A gente já bota sobre isso lá. Emerson, eu posso corrigir a inclinação? Repara, em engenharia eu posso, tá? Então, a pessoa que está projetando aquela inclinação, primeiro ele tem que ter competência técnica para aquilo, ele tem que saber fazê-lo. Depois ele tem que ter competência legal, ele tem que poder fazê-lo. Se ele cumprir essas duas condições e projetar uma estrutura que dure 25 anos, que aguente a velocidade de vento, os esforços, essa coisa toda, ok. Eu acho, e aí eu concordo com você, né? Eu acho que o pessoal está fazendo isso sem os cuidados de engenharia que deveriam ter. Mas isso é só uma opinião. Poder fazê-lo pode, eu não gosto e também não sei fazê-lo, tá? Rafael, a live com o Pablo, cara, eu tenho que ver, porque é ele que toca isso aí, ok? Obrigado aí todo mundo, espero ter conseguido passar algum conhecimento.